Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, julgamento do Bruno Henrique. Não vai cumprir nenhum jogo de suspensão, pegou apenas multa. O que eu penso disso depois da vinheta? Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre o julgamento, o término do julgamento do atacante Bruno Henrique do Flamengo. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você ir lá no site da Golcase, pode ir direto também pelo QR Code que está na tela, porque o site da Golcase está todo em promoção de Black Friday. Descontos de até 70% em todo o site, além de várias promoções especiais. Por exemplo, você tem a promoção do copo Life por menos de R$130. É um copo espetacular para manter a sua bebida gelada ou a sua bebida quente. E tem o Piscou Perdeu. Essa promoção do copo Life por menos de R$130 só nesta sexta-feira. E é produto oficial licenciado do seu clube. Não importa qual clube no Brasil você torce, vai lá na página do Golcase que você compra produto oficial licenciado. Isso quer dizer que você bota dinheiro no bolso do clube. Se usar o cupom GOLVSR, você tem desconto adicional para as compras acima de R$99. Vem no primeiro comentário aqui, no link que está nele, e vai no site da Golcase ou direto no QR Code que está na tela. Estou gravando esse vídeo aqui no início da tarde de sexta-feira para falar sobre o julgamento de Bruno Henrique. Para quem não acompanhou, na tarde de quinta, a gente teve o julgamento do Bruno Henrique no pleno do STJD, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o julgamento final da acusação a que o Bruno Henrique o Bruno Henrique sofreu de ter dado informação privilegiada para parentes que acabaram atuando no mercado de apostas de um cartão amarelo que o Bruno Henrique iria tomar no jogo contra o Santos, lá no final do Brasileiro de 23. O Bruno Henrique tinha sido julgado 3 semanas atrás, ou um mês atrás, na primeira instância do STJD, foi punido com uma multa de R$60 mil, além de 12 jogos de suspensão, e o Flamengo recorreu dessa multa. A Procuradoria do STJD também recorreu, porque achou que a pena do Bruno Henrique tinha sido pouca, e aí tivemos o início do julgamento na segunda-feira, pedido de vistas de um dos auditores e a conclusão desse julgamento na quinta-feira. Antes da gente começar, eu queria mais uma vez destacar aqui e deixar muito marcado aqui que o caso no qual o Bruno Henrique foi acusado, ele é totalmente diferente dos jogadores que foram punidos pela operação penalidade máxima. Eu acho que é obrigação nossa, que trabalha com o jornalismo, que trabalha com informação, que é assistido, deixar isso bem claro para você que está aí do outro lado não falar bobagem. Porque tem muita gente dizendo, o Bauerman tomou 1 ano de suspensão, o Aleph Manga tomou 1 ano de suspensão, o Nino Paraíba tomou 2 anos de suspensão, por que o Bruno Henrique não tomou nenhuma suspensão? Saiba, não propague essa falta de informação. Os casos são completamente diferentes. O caso que o Bruno Henrique foi acusado e foi punido, ele é totalmente diferente do caso que envolveu o Bauerman, envolveu o Nino Paraíba, envolveu o Aleph Manga e outros jogadores. Teve até jogador que foi banido. Teve jogador suspenso por 1 ano, teve jogador suspenso por 1 ano e meio, teve jogador suspenso por 2 anos, teve jogador banido. E os casos são totalmente diferentes. O que aconteceu com os jogadores punidos na operação penalidade máxima? Eles foram assediados por uma quadrilha, por uma organização criminosa, aceitaram dinheiro, receberam dinheiro dessa organização criminosa para fazer coisas no jogo que eles não fariam e assim movimentar o mercado de aposta. Isso foi o crime pelo qual eles foram acusados e foram suspensos na esfera desportiva. O que o Bruno Henrique fez não foi isso. O que o Bruno Henrique fez foi dar informação. Ele não recebeu dinheiro de ninguém. Ele não combinou com uma quadrilha para ele praticar isso. Ele deu uma informação privilegiada que ele não deveria dar, que ele sabe que está errado ao fazer isso, para parentes jogarem e atuarem no mercado de apostas esportivas. Então as coisas são completamente diferentes.
Por isso que teve jogador pegando 1 ano de suspensão, por isso que teve jogador pegando 2 anos, até sendo banido, e por isso que o Bruno Henrique tinha sido originalmente suspenso por apenas 12 jogos, e agora nem por suspensão ele vai pegar. Isso é importante marcar isso, para a gente não tratar coisas diferentes de forma igual. Então, quando alguém fala, por que o Bauerman foi suspenso 1 ano e o Bruno Henrique não foi suspenso em nenhum jogo? Isso é um absurdo? Não é absurdo. Isso ele está tratando casos completamente diferentes de forma diferente. Esse é o primeiro ponto. Dito isso, o que foi como resultado final do julgamento do Bruno Henrique é a sensação de que ele não foi punido. Eu vi muita gente tratar, e muito portal e muito veículo de informação tratar como se o Bruno Henrique tivesse sido absolvido. Ele não foi absolvido. O Bruno Henrique foi punido no artigo 191 da STJD, cuja pena desse artigo é apenas multa, não tem suspensão, e ele foi punido com o máximo da multa possível. A multa é de R$100 a R$100 mil, e o Bruno Henrique foi punido com R$100 mil. Então, ele não foi absolvido, ele foi punido. Só que muita gente tratou o Bruno Henrique como absolvido, por quê? Porque a sensação, ao ele não cumprir nenhum jogo de suspensão pelo que ele fez, é uma sensação dele ter sido absolvido. A sensação de quem acompanhou o caso é que ele não foi punido. Por quê? Porque ele não vai ficar nenhum jogo suspenso. E isso é uma mensagem que se passa muito ruim. O Bruno Henrique cometeu infrações gravíssimas, reconhecidas até pelos auditores que votaram a favor do Bruno Henrique, e no fim ele não ficará suspenso nenhum jogo. O Bruno Henrique está liberado para jogar, pode jogar neste sábado pelo Flamengo contra o Sport em Pernambuco. Então, a sensação de quem acompanhou o caso é que ele não foi punido, embora tenha sido. E isso se dá por quê? Porque o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, ele é incompetente em punir justamente, ou punir adequadamente, ou punir de acordo com a gravidade do que foi feito, que é você dar uma informação privilegiada que serve para ser usada no mercado de apostas esportivas. O código, do jeito que ele é escrito hoje, do jeito que a redação está feita hoje, ele se mostrou incompetente, ou no entendimento de 6 auditores que votaram a favor do Bruno Henrique, ele se mostrou incompetente para punir uma infração tão grave quanto foi a que foi cometida pelo Bruno Henrique. E isso demanda rapidamente uma atualização do CBJD. Agora que o caso acabou, o CBJD precisa ser atualizado, porque os artigos que estão lá não conseguiram punir o Bruno Henrique de uma maneira que ele ficasse suspenso alguns jogos. E por que isso? Porque aí a gente tem que reconhecer, a defesa do Flamengo e a defesa do Bruno Henrique foram muito competentes em convencer os auditores de que o Bruno Henrique não poderia ser punido nos artigos em que ele poderia ficar suspenso jogos ou dias. E isso é mérito da defesa do Flamengo e mérito da defesa do Bruno Henrique. Foram feitas 2 defesas no caso. Por quê? Porque os artigos que poderiam suspender o Bruno Henrique por jogos ou por dias, os artigos 243 e 243A, eles foram desqualificados para punir o Bruno Henrique. Ou seja, os auditores falaram, pelo que está no texto da regra, o Bruno Henrique não pode ser punido por isso. 6, eram 9 auditores, 6 acharam isso. E aí é mérito da defesa do Flamengo e da defesa do Bruno Henrique. Logicamente, o texto do código, ele permitiu essa interpretação dos auditores a partir das estratégias jurídicas feitas pelo Flamengo e pela defesa do Bruno Henrique. E o texto do código permitiu isso. Por exemplo, o artigo 243, ele fala influenciar o resultado do jogo. O que fez a defesa do Bruno Henrique, o que fez a defesa do Flamengo? Construiu um caso, e não tenho nada contra o advogado, muito pelo contrário. O advogado está lá para defender o cliente dele. Ele está lá para trazer
a melhor interpretação possível ao cliente dele. E foi exatamente isso que fizeram a defesa do Flamengo e do Bruno Henrique. O artigo 243, ele diz que tem que ser punido quem tomar decisões deliberadas para influenciar o resultado do jogo. O que fizeram a defesa do Bruno Henrique e do Flamengo? Foram lá e falaram, o jogo, no momento que o Bruno Henrique tomou o cartão amarelo, o jogo estava 2-1 a favor do Santos e terminou 2-1 a favor do Santos. A palavra resultado, ela quer dizer, no entendimento dos advogados, e a tese que os advogados defenderam, ela quer dizer que é o placar do jogo. O placar do jogo era 2-1 para o Santos no momento que o Bruno Henrique tomou o cartão, continuou 2-1 para o Santos no momento que o Bruno Henrique tomou o cartão. Ou seja, o que está defendendo a tese, a tese que está defendendo a defesa do Flamengo e a defesa do Bruno Henrique é que não houve influência no resultado do jogo. E essa tese foi comprada pelos auditores. É lógico que a palavra resultado ali, ela é uma palavra que ela permite essa interpretação. Tira a palavra resultado da interpretação. Influenciar no jogo. Um cartão amarelo influencia no jogo? Claro que influencia. No jogo. É inquestionável que influencia no jogo. A palavra resultado deu à defesa, às duas defesas, o que ela queria. E isso foi comprado pelo auditor. Por todos? Não, não por todos. 3 auditores votaram para punir o Bruno Henrique, mas 6 votaram para desqualificar o artigo 243. E aí, colegiado, são 9 votos, 6-3, votou para isso, e isso funcionou. O artigo 243A, ele fala tomar atitudes que prejudicam o próprio time. Tomar um cartão amarelo prejudica o time? Lógico que prejudica. Lógico que prejudica. A defesa usou isso, e aí usou uma estratégia de dizer que neste caso não prejudicou o Flamengo, porque o Flamengo tinha interesse, o Flamengo queria que o Bruno Henrique tomasse o cartão, o Flamengo recomendou que o Bruno Henrique forçasse o terceiro cartão amarelo para ser suspenso do jogo seguinte. Ao defender isso, se configurou uma situação, um cartão amarelo normalmente prejudica um time. Como era de interesse do clube que ele tomasse esse cartão amarelo, não prejudicou. Então, eu entendo que ao não prejudicar, você desqualifica o acusado, o Bruno Henrique, do artigo 243A. Então, ele não pode ser punido nisso. Então, desqualificou. Ele parou de ser acusado disso. Essa é outro entendimento que você pode ter outra interpretação. Eu, por exemplo, entendo que é juridicamente muito ruim você admitir uma infração e forçar um cartão amarelo é uma infração. Tanto é que ontem, o que eu falei no meu primeiro vídeo sobre isso, eu repito e mantenho. Forçar o cartão amarelo é uma infração, que já foi punida aqui no Brasil. Vários jogadores já foram punidos aqui no Brasil por forçar amarelo e admitirem isso. Vários jogadores fora do Brasil já foram punidos por admitir que forçaram o cartão amarelo. O Sérgio Ramos foi punido fora do Brasil, na Champions, por admitir que forçou o cartão amarelo. Ficou fora de um jogo de mata-mata, inclusive. Então, assim... E ontem, aí muita gente, para me atacar, falou assim, você não sabe nada, você não é advogado, você não tem conhecimento jurídico, como é que você está falando isso que é infração? Ontem, a auditora Mariana Barreiras, ela, no voto dela, ela diz, tanto o clube quanto o Bruno Henrique cometeram infração ao forçar o cartão amarelo. Então, assim, aos que disseram que eu não sei nada, o que eu defendi aqui, uma auditora que votou, e isso está nos autos, ela defendeu que forçar cartão amarelo é uma infração. Então, assim, eu acho isso juridicamente muito ruim, porque você pega uma infração de menor gravidade e usa ela para tirar a acusação de uma infração de muito maior gravidade. Eu acho isso juridicamente algo, assim, muito, muito problemático. Mas foi o que venceu. 6 auditores de 9 entenderam que ele não podia ser punido, ele não poderia ser enquadrado no artigo 243A, e isso que prevaleceu. Então, isso foi a decisão. Palmas para os advogados do Flamengo, palmas para os advogados do Bruno Henrique, que conseguiram convencer 6 dos 9 auditores que
ele não poderia ser enquadrado nisso. E aí ele foi enquadrado no artigo 191, que é o artigo que fala sobre dar informações privilegiadas a pessoas que tomam a decisão de participar, influenciar do mercado de apostas, que foi exatamente o que o Bruno Henrique fez. O Bruno Henrique sabia que ele precisava, que ele foi orientado a tomar cartão nesse jogo, ele sabia que ele tomaria o cartão, essa informação foi dividida com o irmão, que depois dividiu com outras pessoas, e essas pessoas atuaram no mercado de apostas. E esse artigo 191 foi o artigo utilizado para punir o Bruno Henrique. O que diz, qual as penas do artigo 191? Apenas uma, não tem suspensão em jogos nem em dias, apenas a punição de multa de R$100 a R$100.000. E o Bruno Henrique pegou a punição, pegou a pena, pegou a multa de R$100.000, que é a máxima. Houve até uma outra discussão de que R$100.000 para o Bruno Henrique é um dinheiro insignificante. E é uma tese muito lógica. O Bruno Henrique, R$100.000 para o Bruno Henrique, é da ordem de 1/15 da remuneração mensal dele. O Bruno Henrique ganha muito mais do que isso. Só que aí tem um ponto. O Código Brasileiro de Justiça Esportiva foi feito para julgar todo o esporte no Brasil. E aí ele julga desde um jogador de futebol milionário a um atleta da canoagem ou do handball que ganha um salário muito baixo. Para um atleta do handball, R$100.000 é muito dinheiro. Para um atleta de um clube, um atleta milionário de um clube como o Flamengo, R$100.000 é um valor insignificante. Um valor que ele paga rindo. Só que não dá para a justiça trabalhar olhando e falando assim, beleza, a multa máxima é R$100.000. Como o Bruno Henrique ganha muito, eu vou atribuir aqui 1 milhão. Não pode fazer isso. Porque você tem que julgar a partir do que está no texto da regra. Então, repito, o meu pensamento é, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva se mostrou incompetente para julgar um caso gravíssimo como esse. Ele precisa ser atualizado urgentemente. Eu continuo achando como todos os auditores que condenaram o Bruno Henrique a 12 jogos de suspensão na primeira instância, mas os três auditores que condenaram o Bruno Henrique também na segunda instância, eu continuo achando, analisando o caso, lendo o Código Brasileiro Esportivo, eu continuo achando que há, sim, um elemento para punir o Bruno Henrique no 243A de prejudicar o time, porque um cartão amarelo prejudica um time. Um cartão amarelo, ele é critério de desempate no campeonato. Ah, mas ele raramente ele chega no critério de desempate do cartão. Lógico que é muito difícil. Mas neste ano, há um mês e meio atrás, a Série C, por muito pouco, não foi decidida no cartão amarelo. No jogo Náutico e Brusque, o jogo estava Náutico 1, Brusque 1. Naquele momento, o Brusque estava subindo da C para B no cartão amarelo, no cartão vermelho, perdão, em cima do Guarani. O Guarani tinha um cartão vermelho a mais, então ele estava subindo de divisão no critério de desempate de cartões. Então, no meu entendimento, isso é o que eu entendo, a minha análise. Ah, mas você não é advogado. Beleza, então não fica com a minha análise, não. Fica com a análise de quem condenou o Bruno Henrique na primeira instância e quem condenou o Bruno Henrique, quem votou para condenar o Bruno Henrique na segunda, no pleno, e que perdeu no colegiado. E tá tudo certo. Colegiado é assim, quem tem mais voto ganha. Ganhou a desqualificação do Bruno Henrique no artigo 243, 243A, então ganhou, o julgamento acabou e agora acabou mesmo. Porque o julgamento poderia continuar, caso o Bruno Henrique perdesse, o julgamento, esse mérito poderia ser analisado lá na Suíça, na Corte Arbitral do Esporte. Se o Bruno Henrique fosse condenado ontem a jogos, eu imagino que a defesa do Bruno Henrique e a defesa do Flamengo fossem recorrer ao CAS, a Corte Arbitral do Esporte. Mas como ele como ele não foi suspenso em jogos nem em dias, apenas a multa, eu imagino que a defesa do Bruno Henrique não vai recorrer disso, nem a defesa do Flamengo. Então, o julgamento acabou. Mas, se você acha que eu sou um merda e que não posso falar sobre o tema porque eu não sou advogado, tá bom. Fica com o julgamento de auditores que condenaram o Bruno Henrique na primeira instância e dos 3 auditores que acharam que o Bruno Henrique deveria ser suspenso ontem. Eu penso igual também. Mas o fato é, pela
incompetência do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o Bruno Henrique vai pegar uma pena, vai ser punido de forma branda para um delito muito grave. E essa mensagem é péssima para a Justiça Desportiva brasileira, é péssima. E isso foi dito por vários auditores que votaram a favor do Bruno Henrique. Vários auditores que votaram a favor do Bruno Henrique disseram: é inaceitável que um jogador como ele participe disso, é inaceitável que um jogador que ganha o que ele ganha esteja disposto a isso. O presidente da STJD falou que é ruim o código não estar atualizado para punir de uma maneira mais efetiva. Então, assim, isso foi reconhecido. Eu acho que a mensagem que sai desse episódio é muito ruim. Um jogador deu informação privilegiada sabendo que isso não pode, sabendo que isso é errado. Essa informação foi usada para um mercado de apostas e, na prática, o jogador não vai ficar suspenso nem um dia e nem um jogo por isso. Porque o código é um código ruim, é um código desatualizado e porque quem julgou entendeu e viu sentido na tese das defesas e fez assim. Então, acho que isso é uma mensagem muito ruim, é uma mensagem péssima, em algo gravíssimo, e que denota que é urgente que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva seja atualizado para prever casos assim. Porque senão, a sensação vai ser que vai ficar a sensação que a gente está tendo hoje. O Bruno Henrique foi punido, mas a sensação total, ao não pegar nenhum jogo de suspensão, é que o Bruno Henrique foi absolvido. Por quê? Porque assim está o texto do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e aí o Bruno Henrique contratou um ótimo advogado, o Flamengo tem ótimos advogados, e a tese deles prevaleceu. Mas a sensação o Bruno Henrique se safou. O Bruno Henrique teve uma pena branda para algo tão grave. Pelo menos a minha sensação, não sou o único, mas a minha sensação é que o Bruno Henrique teve uma pena muito branda para algo muito grave. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz os seus comentários aqui embaixo na caixinha de comentários. Deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações para ser avisado dos outros vídeos. E no primeiro comentário tem o link para você ir lá em GoCase para comprar o seu produto oficial do seu clube, botar dinheiro no bolso do seu clube, aproveitar a Black Friday de desconto de até 70%, aproveitar o cupom GOLVSR para ter desconto adicional nas compras acima de R$ 99,00. Tudo isso lá no site da GoCase. Tem o QR Code e também o link que está no primeiro comentário fixado. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.